Bom, pessoal, vamos começar então. Primeiro, bem-vindo a todos ao primeiro seminário Marx e Engels, legados da contribuição e contribuições para a economia, filosofia e a história, realizado hoje pela Universidade do Estado de Minas Gerais, campus de Campanha. Vamos iniciar com os agradecimentos, né? Obrigada, doutora Joana, a direção da UEM pelo apoio, aos coordenadores de curso, os processos gerenciais Matheus Correia Barros, a professora Edna Mara, de História, maravilhosa, desculpa, repetir, a professora Carla Maria, coordenadora de curso de Pedagogia. Um especial agradecimento à Câmara por ter cedido o lugar para esse evento e à professora Silvana Domingues por ter se disponibilizado a vir abrir aqui para a gente, né? Vamos começar então apresentando os nossos palestrantes, né? Vamos começar pelo professor visitante, professor Alisson. Lógico, ele é muito grande. As pessoas têm um pouquinho de imenso, né? Não sei cola, não rola. Antes de eu começar a apresentar, só uns recados. Todas as turmas estão passando lista de presença, tá, com os professores que seriam responsáveis pelas aulas, então cada um procura o seu professor para fazer a lista de presença de aula. Está rolando a lista para a emissão dos certificados e um recadinho especial para a turma de História, para as turmas de História, né? Às 9 horas tem aula, então não é para ter debandada. História, procure o seu professor, tá? E 9 horas tem aula, tá bom? Então, vamos começar, então, gente. Professor Alisson Oliveira, né, professor de Filosofia da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, graduado em Filosofia pela Universidade Federal de São João del Rei e mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Estética e Filosofia da Arte pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Foi bolsista do Programa de Educação Tutorial de Filosofia da UFSJ, PET Filosofia, e realizou no grupo PET Filosofia atividades que contemplam a trilha de pesquisa, ensino e extensão. De 2007 ao presente momento, estuda as obras do filósofo alemão Nietzsche, com ênfase em estética, filosofia da arte, filosofia da ciência e ontologia. Além dessas áreas descritas, desenvolveu pesquisas nos seguintes temas: moral, ética e crítica à teoria do conhecimento. O cerne dessa pesquisa é uma análise da noção de vida, vontade de poder e valor segundo o pensamento do filósofo Nietzsche. Desenvolve a pesquisa genealógica da perspectiva, o corpo como lugar de realização e acontecimento da interpretação. O professor Alisson ele vai trazer para a gente essa perspectiva do lado filosófico, né? Na perspectiva, na visão econômica, né, a professora Deisiane Ulloa de Carvalho, né, do curso de Processos Gerenciais da Unidade UENG, ela vem, né, trazer essa visão para a gente. A professora é mestre em gestão pública e sociedade pela Universidade Federal de Alfenas, Unifal, pós-graduada em políticas públicas pela UFMG, sendo graduada em ciências econômicas pela Faculdade de Santa Rita, Façada MG, e atualmente cursa psicanálise pela Associação Brasileira de Filosofia e Psicanálise, a BAFTA. É professora e coordenadora do curso da extensão da UENG, Unidade de Campanha. E pela visão histórica da contribuição do legado de Marx e Engels, o professor Cássio Diniz, né? Doutor em Educação pela Universidade de 9 de Julho, Uninove, mestre em Educação pela mesma universidade e graduada em História pela Universidade Salesiana de São Paulo. É professor designado da UENG, Campanha nos cursos de História e Pedagogia, e professor efetivo de História da Secretaria do Estado de Minas Gerais, na cidade de Caxambu. Já estou como professor convidado no curso de Pedagogia do Centro Universitário Católico Salesiano, né, a UNI Salesiano de Lins. O professor realiza pesquisa sobre história social do trabalhador docente e do movimento sindical de trabalhadores em educação, com artigos publicados em diversas revistas acadêmicas na área, sendo também autor do livro História e Consciência de Classe na Educação Brasileira e coautor de diversos livros
como sindicalismo e associativismo de trabalhadores de educação no Brasil. Vou passar a palavra para o Cássio, que ele vai dar um breve... ele vai dar fazer uma breve introdução, né, do porquê está se realizando esse seminário, especialmente nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, né, em que estamos sofrendo vários desmontes dos nossos direitos, vários ataques. E eu acho que a gente tem que, antes de começar a atacar, né, antes de começar a proliferar a nossa raiva, sem saber do que a gente está falando, a gente tem que conhecer. Então, por isso é importante a gente estar aqui hoje, para debater as ideias, né? Então, Cássio, por favor. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite para todos. A gente está sendo vigiado, né? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, dos diferentes cursos, dos alunos, dos professores e da colaboração de todos os funcionários aqui. Nós estamos hoje, nessa noite, realizando o primeiro seminário Marx e Engels, tendo como tema desse evento os legados e a contribuição do pensamento marxista para a economia, para a filosofia e para a história. O objetivo, na verdade, eu gostaria de colocar que esse seminário traz para hoje dois objetivos bem claros. O primeiro é que nós precisamos inaugurar um novo, não diria um novo, mas mais um espaço para o desenvolvimento do conhecimento, do desenvolvimento da teoria, do desenvolvimento das nossas pesquisas. E seguindo o exemplo e o legado de diversas universidades, das grandes universidades brasileiras, nós pretendemos, num futuro breve, estar organizando aqui na nossa unidade uma nova linha de pesquisa que busque contemplar o pensamento ou a teoria do conhecimento baseado nas ideias de Marx e Engels, para poder desenvolver novas perspectivas e novas análises a partir dessa teoria nas pesquisas que nós realizamos já aqui na nossa unidade. Não só pesquisas do ponto de vista analisar a teoria marxista, mas como nós podemos usar esse arcabouço teórico das mais diferentes formas, nas mais diferentes pesquisas que realizamos e que iremos realizar aqui. Isso acontece já em inúmeras universidades. Eu gostaria de destacar alguns centros de pesquisa, grupos de pesquisa, linhas de pesquisa que já existem em diversas universidades. Eu gostaria de destacar também o Centro de Estudos Marx e Engels da Universidade de Campinas, dirigido pelo nosso companheiro Álvaro Bianchi. Nós temos o grupo de pesquisa na teoria marxista da Faculdade de Educação do FMG. Nós temos o núcleo de estudos na teoria marxista da PUC São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica. Ou seja, o que nós estamos realizando aqui hoje é apenas a continuidade de uma tradição acadêmica de desenvolvimento de uma teoria. Ao contrário do que muitos dizem, né? Alguns que eu não entendo como, quais argumentos, né, que acusam que a universidade brasileira, e principalmente aqui no caso da Universidade da UEM, aqui em Campanha, sofre assim, eles querem fazer um evento nada a ver dentro da universidade. Mas na verdade não, já é uma tradição dentro da academia a pesquisa e o debate nessa teoria. Então, inclusive, é importante a gente realizar esse debate e a formação de grupos de pesquisa que procuram tirar certos preconceitos que são desenvolvidos na nossa sociedade, principalmente no momento como agora. Isso leva ao nosso segundo objetivo. Como a Aline colocou, a gente está vivendo num momento extremamente difícil no nosso país, que resvala para além das questões políticas, que acaba construindo um discurso de ódio que pode atrasar e prender o pensamento, a construção do pensamento. Então é muito preocupante o que está acontecendo no país hoje. Há pouco tempo atrás nós pudemos acompanhar o caso da professora da Universidade
de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi processada por desenvolver pesquisas a partir de Marx. Nós temos um caso de uma denúncia anônima ao Ministério Público que denunciou um grupo de pesquisa da Faculdade de Educação do FMG. E isso sem falar de outros locais que estão, em momentos que estão perseguindo o pensamento que é discordante, o pensamento que é diferente, ou seja, anulando a crítica. Então, o nosso segundo objetivo aqui é marcarmos posição. É importante nós nos posicionarmos e falar, não, nós não podemos aceitar o silenciamento, nós não podemos aceitar a crítica, nós não podemos aceitar a censura. Então, por isso que a gente está aqui para poder mostrar que o marxismo é uma teoria consolidada na academia e que é importante para o desenvolvimento do conhecimento ao longo de todo o século XX. E, inclusive, destacando que aqui é um debate, um espaço de debate para a gente colocar os prós e os contras. Tanto que a proposta de dinâmica nossa aqui é abrir para cada membro da mesa de 20 a 30 minutos para fazer exposição e, posteriormente, abrir para debate. Nós só vamos conseguir vencer certos desafios abrindo o debate, de fato, para as mais diferentes formas, para as mais diferentes visões. Então, é importante a gente marcar essa posição. E temos que garantir, hoje e amanhã, que a universidade é um espaço livre. A universidade é um espaço da construção do conhecimento. É um espaço onde os diferentes se encontram. E nós não podemos deixar que isso seja anulado. Então, esse é um objetivo muito importante que nós temos aqui hoje. Bom, eu não quero me alongar muito. Só para terminar, a proposta, a gente escolheu esse nome, primeiro seminário Marx Engels, porque a gente não quer parar por aqui. Esse primeiro está sendo bem simples. Vai se resumir essa noite e vai resumir como um processo de introdução, na verdade. A gente pensa já em fazer outros, inclusive mais bem organizados, com mais dias, com inscrições de trabalhos e comunicações, das produções dos nossos alunos e de professores, trazer convidados externos, mais convidados externos, com conferências, etc. e tal. Só que a gente sabe que o tamanho das nossas pernas. Então a gente resolveu fazer esse primeiro seminário bem simples, bem introdutório mesmo, para a gente inaugurar uma tradição aqui na nossa universidade. E cumprindo um papel muito importante no interior de Minas Gerais. Então, eu não sei se eu vou estar aqui no ano que vem, né, porque a gente numa condição de designado, de situação de trabalho precário, né, no qual vive não só o ENG, mas a universidade brasileira hoje, né, a perspectiva de concurso está meio difícil. Então, a gente não sabe se já vai estar aqui, mas a gente já deixa a responsabilidade para os professores que vão ficar o ano que vem aqui, se quiserem organizar o segundo seminário. Ótimo. Mas vamos lá, gente. Então, vamos iniciar as nossas apresentações das contribuições dos legados da teoria do materialismo histórico dialético para essas três áreas, para a economia, para a filosofia e para a história. Lembrando que não é só usado para essas três áreas, mas para as mais diferentes áreas do conhecimento humano. Tá ok, gente? Muito obrigado. Só antes de passar a palavra para o professor Alisson, para ele dar o início, só lembrando que o professor Cássio já falou, o formato é de 20 a 30 minutos para cada professor e depois vai ser aberto para debate. Então, assim, quem quiser já preparando, já tiver pergunta, quiser ir passando, depois na hora quiser realizar as perguntas, tá? Vai ser aberto, se você à vontade. Pensam que estão todos na sala de aula para ficar mais à vontade, tá? Professor, você, tá? Obrigado, Aline. Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer aqui a presença dos professores, dos estudantes, da UENG por promover esse espaço de debate. Em especial a Leisiane, a Aline, ao nosso caro amigo Cássio, pelo convite. Eu aceitei mais como um desafio, porque não é especificamente o autor que eu estudo, mas é um autor pelo qual tenho bastante respeito e acredito ser um autor incontornável, assim, eu acho que importante lermos.
pego um gancho ainda na fala do professor Cássio para reforçar a ideia do que seja universidade, isto é, um lugar onde coexistem diversas perspectivas, diversos saberes, práticas, enfim, o espaço do convívio da diversidade. Cito aqui pelo menos 2 filósofos, um iluminista e liberal, John Locke e Voltaire, que escrevem cartas sobre a tolerância, ou um tratado sobre a tolerância. E o que seria a tolerância, então, né? Nós estamos falando de um espaço democrático, um espaço de divergência. A tolerância não é concordar com o outro. Se você concorda, você não precisa tolerar. A tolerância seria o quê? Respeitar a liberdade e individualidade do outro, né? Assim como você é livre, você tem consciência, você tem vontade, uma disposição ética para respeitar a liberdade, a consciência e a liberdade, consciência e a vontade do outro. Então, a universidade ela tem que resgatar esse espaço democrático de debate, né? Não de convicções, não de preconceitos, mas de análise, discussão. Sócrates deixou isso de forma fundamental para a gente. Ele discutia todos os preconceitos dos atenienses, ele questionava: o que é isso que você pensa? Por que você diz isso? Bem, o espaço de uma universidade é um espaço que nós temos que ter um cuidado e um carinho muito grande para com o conhecimento. Bem, Marx é um autor crítico, ferrenho da filosofia. E é interessante que eu venha falar de um crítico ferrenho à filosofia que tenha contribuído e muito para a filosofia. Nas teses contra Feuerbach, ele já diz, né? Os filósofos, até o presente momento, se limitaram a interpretar o mundo, cumpre, de agora em diante, transformá-lo. Bem, como que o ser humano transforma o mundo? Como que nós transformamos o nosso mundo? O mundo ao nosso redor e a nós mesmos enquanto sociedade. Nós transformamos o mundo por meio do trabalho. Marx, um crítico ferrenho da filosofia, ele se apropria, de certa forma, de forma dialética, do conceito de trabalho já elaborado por um filósofo idealista chamado Hegel. Para quem o trabalho é a atividade humana que visa a liberdade, a emancipação da condição de necessidade e miséria da natureza. Por meio do trabalho, o homem transforma a natureza e a si próprio. O trabalho é uma atividade livre e consciente, quando o homem, antes de realizar um objeto, concretizar o seu projeto, ele já elabora intelectualmente aquilo que ele vai fazer. Então, Hegel e Marx dizem, dentre todas as espécies, o único animal, né, que capaz de trabalho, no sentido específico, no sentido conceitual, filosófico, é o ser humano. Isso porque o trabalho é uma atividade consciente, livre. Nós escolhemos os melhores meios, as melhores formas, visamos objetivos, e por meio do trabalho, o que nós buscamos? Satisfazer nossas necessidades e nossos interesses. Por meio do trabalho, nós buscamos satisfazer nossas necessidades e nossos interesses. Em relação a Hegel e ao hegelianismo, tanto de direita quanto de esquerda, Marx vai marcar uma posição crítica de inversão. Ele critica um tipo específico de filosofia que nós podemos chamar de filosofia metafísica. A história da filosofia no Ocidente coincide com a metafísica. Uma palavra grega que significa aquilo que está além da física ou do mundo natural. Como isso? Para Marx, os filósofos partem de conceitos universais, absolutos, necessários,
e busca, de alguma forma, fazer com que esses conceitos rejam, organizem, orientem o real. Né? Então nós partimos de conceitos como o que é o justo, o que é o bem, o que é o belo. Nós elaboramos conceitos que é trabalho, conceitos universais, para que depois, posteriormente, nós possamos aplicar esse conceito na realidade concreta. E se a realidade concreta não se adequa ao conceito, pior para a realidade. É como se a realidade estivesse errada, não um conceito elaborado pelo filósofo ou na filosofia. Bem, Marx vai voar meus papéis aqui. Vai voar minha codinha aqui. Marx o Marx ele vê em Hegel, ele vê nos hegelianos de direita, tanto quanto os hegelianos de esquerda, uma inversão da realidade. Qual? A concepção de que a ideia precede o mundo real, as relações reais, as relações sociais reais, o homem real. A partir de um conceito do que é o homem, a partir de um conceito do que é a sociedade, a partir de um conceito do que é o justo, eu busco operar e, de certa forma, controlar, adestrar a realidade. Então ele vai falar assim, olha, isso é um equívoco, é preciso que a gente lance um olhar sobre as condições de surgimento, de construção dos conceitos. A crítica que ele vai fazer, por exemplo, a Feuerbach, que é um crítico ferrenho da religião, é que Feuerbach, por exemplo, analisa o homem de forma ainda idealista, isolado do seu contexto social, do seu contexto real, suas relações de trabalho. Aos hegelianos de direita, eles vão falar assim, olha, vocês estão discutindo conceitos, mas vocês não discutem de onde surgem esses conceitos. É preciso lançar um olhar sobre as condições de elaboração desse conceito. A isso Marx vai chamar de infraestrutura. É preciso analisar a infraestrutura, isso é, as condições materiais, ele vai chamar de as relações de produção, são o modo como seres humanos, com base em determinadas condições naturais, se organizam para executar uma atividade produtiva, estabelecendo a divisão do trabalho social. Essa divisão do trabalho social, a partir daí já se constrói diversos conceitos, como, por exemplo, o conceito de hierarquia. Então é preciso lançar um olhar crítico, né? Não é questionar conceitos, mas questionar a própria condição de surgimento dos conceitos. Para isso, Marx vai, para empreender essa crítica, essa análise do real, social, ele vai lançar a mão de um método. Isso que é o interessante, é um método, que é o materialismo histórico, segundo o qual, é uma teoria, segundo o qual o modo de produção da vida material condiciona, em última instância, o processo de conjunto da vida social, política e intelectual. A superestrutura social, política, jurídica e ideológica de uma sociedade é determinada por sua base econômica, isto é, suas formas de produção, né? Ou a infraestrutura. Então, quando lá nas teses contra Feuerbach, na 11ª tese, ele diz, olha, os filósofos até o presente momento se limitaram a interpretar o mundo. Cumpre de agora em diante transformá-lo. É preciso transformar. No primeiro momento a gente cai numa espécie de pragmatismo infecundo, ingênuo, porque Marx elabora um outro conceito, que é o conceito de praxis. Ele não é uma pessoa que está preocupada simplesmente com a ação. Toda ação precisa ser orientada. Até mesmo porque transformar o mundo, os burgueses já fazem. E os burgueses fazem a partir de uma concepção muito clara. Herdeiros
herdeiros da filosofia moderna. Por exemplo, Francis Bacon, ele diz o seguinte: o homem precisa conhecer as leis que imperam na natureza para controlá-la. Olha, o burguês vê o trabalhador como um elemento em meio à natureza. Ele controla não só a natureza, os meios de produção, como também o trabalhador como ente natural, entre outros. Então, a praxis, o conceito de praxis, seria o quê? De uma ação tipicamente humana, visto que é uma ação consciente, onde toda ação ela é norteada por uma concepção de mundo, por uma teoria, uma visão de mundo. E é essa visão que é muito cara a Marx. Bem, os livros onde ele vai deixar a base filosófica dele, claro, ele vai esclarecer a base filosófica dele, são, pelo menos, eu citaria 2, que é Ideologia Alemã e A Miséria da Filosofia, que é uma resposta à filosofia da miséria de Feuerbach. Só que a Ideologia Alemã, por exemplo, não foi, é uma obra publicada postumamente. E no prefácio, a crítica da economia política, Marx faz um breve comentário sobre essa obra. Ele diz o seguinte: o manuscrito, 2 grandes volumes, estava muito no editor quando soubemos que suas circunstâncias já não permitiam sua impressão. De bom grado, abandonamos o manuscrito à crítica corrosiva dos ratos, tanto mais que tínhamos atingido o nosso fim principal, que era enxergar claramente as nossas ideias. Ou seja, nesses 2 livros, Marx busca traçar, enfim, quitar suas contas com a filosofia, né? Saber claramente do que ele vai se distanciar, do que ele vai se apropriar. Por exemplo, o conceito de dialética, o conceito de trabalho. Tudo isso ele se apropria, mas ele avança. Então, a Ideologia Alemã que ele escreveu com Engels, ele não publica. Entretanto, ele já tinha cumprido o papel de uma autoanálise. O que eu quero com a minha obra? O que eu viso? E aí eu dizia que Marx ele é crítico ferrenho de uma espécie específica de filosofia, um tipo específico de filosofia, que é a metafísica, que vai analisar as coisas de forma universal, necessárias, invariáveis. E Marx vai perceber o seguinte: os valores possuem história, né? Nossas relações sociais são frutos da história, né? A economia também sofre alterações históricas. Então, a metafísica aqui é algo que tem que ser superado. E aí também tem um conceito caro para a dialética, que é o conceito de síntese, superar conservando, né? A dialética, ela segundo Marx, é um elemento essencial da realidade, através da qual a realidade se move por meio de contradições, tese, antítese e síntese. E a síntese é sempre uma superação da tese e da antítese, mas resguardando elementos fundamentais necessários para esses 2 momentos. Pessoal, até aqui, tudo bem? Tranquilo? Boa? Peço licença para citar um trecho da introdução à crítica da economia política, onde a gente percebe claramente a metodologia, ou seja, o caminho que Marx vai percorrer nas suas obras de análise. Ele diz o seguinte: há uma espécie de resumo do procedimento dele. A conclusão geral a que cheguei, e que, uma vez adquirida, serviu de fio condutor dos meus estudos, pode formular-se resumidamente dessa forma: na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. E aqui tem uma citação interessante sobre a história, né? Os homens fazem a história, só que sem que o saibam, né? Os homens fazem a história, entretanto, sem que
o saibam. Não é isso? Nós nascemos num mundo cujas condições já estão em andamento, já estão dados, né? Cabe a nós rejeitá-los, reafirmá-los ou reformulá-los, né? Bem, independentes da sua vontade. Relações de produção que correspondem a um conjunto dessas, correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, a qual correspondem determinadas formas de consciência social. Aqui, novamente, ele citando que a consciência não determina a realidade concreta. Ao contrário, a realidade concreta, as relações sociais, especificamente as relações de trabalho, essas sim vão gerar a consciência de uma época e de uma determinada sociedade. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. É o seu ser social que, inversamente, determina a sua consciência. Em certo estágio de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, o que é sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais tinham movido até então. De forma de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações transformam-se no seu entrave. Surge então uma época de revolução social. Aqui nós podemos também chamar a atenção para um outro conceito muito caro a Marx, que é o conceito de dois, aliás. E eu coloco no mesmo espaço de relação, que é o conceito de alienação e o conceito de ideologia. Se no primeiro momento eu disse que o trabalho é uma atividade humana, livre, consciente, e é por meio do trabalho que o ser humano se humaniza, porque não basta nascer com as condições biológicas, né? Nós precisamos nos humanizar. Como que nós nos humanizamos? Adquirindo valores, saberes, técnicas. Nós nos humanizamos. No momento específico da nossa relação social, o trabalho, ao invés de ser elemento libertador de humanização, passa a ser um elemento de exploração e alienação. Alienação também é um conceito que tem uma longa história na filosofia e poderia dizer que, a grosso modo, poderíamos dizer o seguinte: dar a outro aquilo que lhe é próprio, né? Então o trabalhador ele produz, mas ele não usufrui daquilo que ele produz. Aquilo que ele produz já não satisfaz uma necessidade ou um interesse seu, mas sim de um outro, do terceiro. Isso, enfim, seria a alienação. Entregar a um outro aquilo que lhe é próprio. O que o trabalhador entrega? Produto do seu trabalho, do seu tempo, a consciência do seu trabalho, o entendimento daquilo que faz e como faz, e por que faz. Tudo isso é entregado. Como? Quando o trabalhador está numa relação de sujeição no trabalho, uma relação de sujeição devido à necessidade, ele trabalha por um salário, não mais para atender seus reais interesses, suas reais necessidades, mas sim para atender os interesses e necessidades de um terceiro. E aí, o trabalho que antes era elemento de humanização, de socialização, porque nós aprendemos com o vício de terceiros, nós aprendemos com os saberes de outros. Numa sociedade alienada, o trabalho, ao invés de ser elemento de cooperação, passa a ser um elemento de competição, competitividade, um elemento muito presente na nossa sociedade, né? Ao invés de realizarmos nossos interesses e necessidades e cooperarmos para o desenvolvimento global de uma sociedade,
o que nós fazemos? Competimos uns com os outros. Para quê? Para satisfação de interesse nosso? Não. Não é para satisfação do interesse nosso. Então, uma charge interessantíssima que eu vi um tempo atrás, os trabalhadores de uma empresa automobilística, eles estão no pátio da fábrica, e de repente chega o dono da fábrica com uma baita Ferrari lindíssima, lindíssima, e aí todo mundo fica olhando assim, babando. Eles sequer sabem que fazem uma Ferrari, né? Um faz parte do motor, o outro faz outra parte do motor, um faz a parte da lataria, enfim, é um trabalho fragmentado, né? E aí eles ficam lá olhando aquela Ferrari lindíssima, que está aí no ideário, né, na ideologia, como busca de realização pessoal, de muitos, não de todos, mas de muitos. E aí eles olham, babam naquela Ferrari, na vida daquele burguês. Aí o burguês vira e fala o seguinte: olha, se vocês trabalharem com mais dedicação, mais afinco, se vocês se dedicarem cada dia mais, ano que vem eu volto aqui com 2 dessas. Por quê? Você trabalha, não é para você trabalha com o outro. E aí, nós, aqui na nossa ideologia, eu espero isso. Eu preciso ser funcionário do mês, né? Preciso ser um funcionário do mês. Preciso mostrar minha eficiência. Lotamos o mercado de mercadorias, é uma palavra tipicamente moderna, né? Mercadoria. Aquilo que é produzido não para o uso, né? Não o valor de uso, mas sim o valor de troca. Enfim, Marx é um autor incontornável, crítico da ideologia. E esqueci de falar sobre ideologia, né? Ideologia estava no princípio, vai estar no fim agora. Ideologia é a concepção de que a ideia, os valores, governam o real. E aí, Feuerbach era crítico da religião, né? Hoje nós vemos a metafísica sofrendo fortes críticas. Mas, por exemplo, eu faço uma brincadeira com os meus alunos do ensino médio, eu digo o seguinte: se na Idade Média um trabalhador rural lá, ele tinha igreja, ele tinha penitência lá, ele tinha os cantos gregorianos, o trabalhador moderno, ele tem o quê? Ele tem o shopping, ele tem os bares, e o canto gregoriano é substituído pelo funk de ostentação, pelo sertanejo universitário, né? Pelo um heavy metal aí que também desenraiza as pessoas. Ou seja, se antes você queria o paraíso eterno, hoje você quer um fim de semana bacana, né? Então, assim, é preciso cuidado, Pessoal, não vou chateá-los ainda mais, não. É isso que eu tenho para dizer hoje. Obrigado, boa noite. Agora a gente vai ter a professora Deise, né, fazendo a exposição da contribuição do legado de Marx e Engels à economia, né? E a gente, antes de passar a palavra para a professora, a gente queria agradecer a presença dos seminaristas aqui de campanha, né? Que a gente soube que tem uma galerinha ali atrás. Então, obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Cássio por essa oportunidade, né, de diálogo, um tema realmente importante, como já foi dito, especialmente na atualidade. Bom, a minha proposta de apresentação, né, ela se baseia, né, na apresentação de alguns conceitos básicos do marxismo para a economia, né? Então, eu vou falar rapidamente, o professor Alisson já falou um pouco, sobre a infraestrutura e superestrutura, né? Posteriormente, eu vou tentar distinguir o capital financeiro do capital fictício, né? Que vai ser um ensejo para eu inserir a discussão sobre o processo de financiarização. Então,
a minha contribuição nesse debate vai mais no sentido de trazer alguns autores mais recentes, né, que tentam, buscando em Marx, interpretar a nossa realidade, né, o nosso atual contexto econômico. Bom, se vocês puderem acompanhar no slide, diz que uma formação social que não reproduzisse suas condições de produção ao mesmo tempo que as produzisse, não duraria um ano, né? Esse fragmento, né, foi extraído de um autor, né, que leu Marx, foi para secundário, que quer dizer basicamente o seguinte, né? O sistema socioeconômico ele precisa se reproduzir constantemente. Então, características que são intrínsecas ao sistema precisam se manter para esse sistema se estabelecer, né? No caso do capitalismo, né, que se define como sistema socioeconômico, que corresponde à acumulação de recursos financeiros e materiais, eu destaco aqui duas características, né, fundamentais. A primeira é a reprodução dos meios de produção. O que seria isso? Né? Se a gente pensar, por exemplo, que a gente tem um capitalista que elabora, né, e disponibiliza no mercado peças de roupa de lã, por exemplo, a gente logo já imagina, né, da demanda que esse capitalista vai ter pelos fatores de produção, né, os insumos, mão de obra e o capital. Pois bem, esse capitalista não tem a produção de ovelhas, por exemplo, né? Então ele vai demandar esse insumo de um outro capitalista que eventualmente terá essa produção de ovelhas. Ele também não consegue sozinho, né, disponibilizar todo o maquinário, né, são os bens de capital que a gente chama de economia. Então, à medida que um vai necessitando, né, de um produto do outro, isso vai criando uma rede de interdependência entre esses capitalistas, né, e é assim que a reprodução dos meios de produção se mantém, né. Por outro lado, uma outra característica que eu destaco é a reprodução da força de trabalho, né. Como que isso se dá, né? O que faz o trabalhador voltar no dia seguinte para a fábrica, né, esperar o seu vencimento no fim do mês? É justamente os salários, né, que ele recebe, que vai dar suporte, que vai dar, que vai tornar possível, né, com que ele pague a moradia, a alimentação, o vestuário. Então é isso que mantém, né, o salário que mantém essa reprodução constante, né? Considerando isso, passando bem rapidamente, a gente tem então uma metáfora ou analogia, né, com relação ao edifício, que Marx chama de infraestrutura e superestrutura, né? O que seria isso? Em linhas gerais, a infraestrutura, né, toda sociedade ela teria esse formato, né, de um edifício. E a sua estrutura, né, seria composta por essa infraestrutura, que tem a base econômica, e a superestrutura, né, que é composta por duas instâncias, ou dois níveis, que ele chama, né, que é o Estado e a instância ideológica, né? Qual é o sentido disso? Né? Com essa metáfora, com essa analogia, ele vai dizer, então, né, que essas duas instâncias que compõem a superestrutura, elas não poderiam, né, se sustentar se não fosse pela infraestrutura, né? E mais que isso, ele vai dizer que a infraestrutura não apenas influencia, mas também determina esses níveis da superestrutura, né? Então, se a economia não define tudo, ela explica muita coisa, né, nessa perspectiva marxista. A ideia seria mais ou menos essa. Bom, nessa superestrutura, né, a gente tem, então, o nível do Estado, né, a base jurídica, e a gente tem também a ideológica. O que seria essa base ideológica? Porque isso já definiu para a gente, né, mas só para trazer a título de ilustração, se a gente pensar em instituições como religião, né, escola, com formação escolar. Então, são formas, né, de moldar a ideologia, né? Às vezes a gente nem se atenta para essas coisas, mas são mecanismos de moldar também a nossa ideologia. Pois bem,
a gente tem, então, o aparelho repressivo do Estado e o aparelho ideológico do Estado. Né? Nenhum dos dois são puramente, no caso do primeiro, puramente repressivo, nem no caso do segundo, puramente ideológico. Mas o primeiro, o repressivo, majoritariamente utiliza-se a força, né, e, porventura, a violência, e a segunda instância, né, com o aparelho ideológico, fundamentalmente a ideologia, mas, se preciso for, a força e a violência também. Né? Então, se a gente pensa numa instituição, na escola, por exemplo, né, se a gente considerar hipoteticamente um mau comportamento de um aluno, enfim, ele vai ser repreendido. Né? Então, nem sempre essa repressão é uma ação física, mas é uma repressão. Tá? E aí eu repito, né, de novo a informação sobre a infraestrutura, né, que está relacionada à base econômica, que determina todos os níveis, né, da superestrutura. Bom, além destes, um outro conceito importante, né, de Marx na economia é o conceito de mais-valia. Né? Então, se a gente for pensar, Marx vai dizer o seguinte: o lucro ele não vem pela venda, né? Ele não vem pela troca de mercadoria. O lucro vem já na produção, né, de bens e serviços. Como? Né, que o lucro ele já é identificado nesse processo de produção. Ele vai dizer o seguinte: o trabalhador, né, ele disponibiliza X horas de trabalho por dia. Né? No entanto, o capitalista ele não vai remunerar todo esse tempo de trabalho do trabalhador. Ele vai se apropriar de parcela desse trabalho, né, que não será remunerado, e esse trabalhador só vai ser remunerado com o mínimo, com o suficiente que ele precisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, das relações de trabalho, né, a gente fala de precarização, a gente está falando, né, dessa situação, né, em perspectiva crítica. Quem fala de trabalho, né, precário e tudo mais já está se colocando em uma perspectiva crítica. É isso potencializado. Né? É o trabalhador ganhando o mínimo possível, o capitalista apropriando cada vez mais da parcela de trabalho que ele fornece. Bom, e associado a esse conceito, a gente tem então a ideia de exploração, né, do trabalho. Outra característica importante do sistema capitalista que Marx ressalta é com relação às crises. Né? Periodicamente, né, a gente vê a ocorrência de crises, né, do sistema. Crises econômicas, crises financeiras, a gente teve a de 2008, né, que todo mundo deve lembrar bem. E o que ele vai dizer? Que as crises, né, elas são intrínsecas ao sistema capitalista. Né? As crises elas vão ocorrer de tempos em tempos. Né? Tem um autor que elaborou um ciclo, né, o Kondratiev, e é como se vocês imaginassem uma coisa, né, cíclica mesmo, que tem ascensão, né, atinge um ponto máximo e começa a decair, atinge um mínimo, expressando o comportamento da economia nessa queda e ascensão econômica. O que mais que ele vai dizer? Né? O capitalismo vai sair tantas vezes, né, quantas forem precisas, das crises, desde que a classe trabalhadora pague por isso, com desemprego, né, com trabalho precário e outra série de coisas que a gente pode pensar. Uma coisa importante também, que a gente está discutindo em cima do Cássio, né, sobre a característica da crise ser endógena ou exógena, é uma coisa importante que vale a pena também destacar. Se a gente for pensar, né, num produtor, né, de pocã, aqui da região, por exemplo. E se a gente imaginar uma situação de que o clima, né, inibiu toda aquela produção, foi um desastre, aquilo não deu certo. Esse tipo de evento é uma coisa externa ao sistema, que não tem a ver com a característica do sistema, a gente chama de crise exógena. Então,
isso é consequência de clima, de qualquer outro fator que não esteja relacionado à economia em si. Se a gente pensa, por exemplo, na crise de 2008, na crise de 1929, né, considerada uma crise de superprodução, a gente já associa, né, diretamente ao desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, isso já é uma coisa do sistema, é uma ocorrência, né, intrínseca ao próprio sistema, né, não tem nada de exógeno, a gente classifica então como crise endógena, do próprio sistema. Bom, a partir dessas considerações, Marx elaborou sua crítica ao capitalismo não apenas no âmbito da economia, né, mas também envolvendo reflexão sobre o homem, a sociedade e a história. E como seria, então, né, uma análise da perspectiva marxista no nosso atual contexto? Né? Para falar disso, eu preciso tentar distinguir com vocês dois tipos de dois conceitos, né? O capital financeiro e o capital fictício. Há uma discussão muito grande entre os marxistas sobre essa diferenciação, né? Se vocês forem perceber, dentro das correntes teóricas, em cada uma delas há várias nuances, né? O marxismo mesmo tem autores que se autodenominam marxistas, marxianos, marxólogos. É uma discussão que eu não pretendo entrar aqui, mas para vocês terem noção que às vezes nem tudo é consensual dentro de uma corrente, né? Bom, mas a ideia de capital financeiro, ela está relacionada, né, ao fato, né, de que o capitalista ele precisa eventualmente se financiar para poder investir. Como que a gente entende investimento na economia? Investimento é você pegar uma grana, né, e direcionar esse recurso para o processo de produção. Então, se você vai comprar uma máquina, você está investindo. Se você está ampliando as suas instalações, né, estruturais, você está investindo. Mas você não está investindo se você for comprar uma ação. Isso já tem outro nome na economia que a gente chama de aplicação. Vai gerar o rentismo, outro tipo de coisa, né? Bom, esse dinheiro, né, que você pega emprestado para poder investir, é um dinheiro, é um capital portador de juros, né? Então, em algum momento, o dinheiro tem valor no tempo. Se eu pego dinheiro emprestado com alguém, eu preciso devolvê-lo, né, corrigido. E esse dinheiro, né, o capital mais os juros, vai ser direcionado à pessoa que fez um empréstimo. Esse capital que vai ser devolvido, a gente pode identificá-lo como capital financeiro, porque na explicação, né, na teoria marxista, esse capital está se apropriando da mesma mais-valia. Isso quer dizer que esse capital financeiro, ele ainda tem relação com a economia real, ele ainda passou pelo processo de produção e ele ainda se apropriou da mais-valia. Diferente se a gente pensar no capital fictício. Né? Imaginem vocês que esse agente superavitário, né, emprestou muita grana e parte dessa grana ele continua emprestando para investimento, mas ele pegou parte dessa grana e direcionou para o mercado financeiro, né, para especulação. Esse dinheiro ele está sendo reproduzido numa esfera que independe, posso dizer assim, da economia real. Isso é o sonho do capitalismo, gente, né? Ao passo que a gente precisa, naquela relação em Marx, né? D, né? Que é o dinheiro passando pelo processo produtivo, gerando mercadoria e gerando, então, capital, a gente tem o D virando D', o dinheiro se reproduzindo sem passar pela economia real, né? E isso, na perspectiva marxista, é um problema, né? Eu vou mostrar logo em seguida um gráfico que ilustra isso, mas só para vocês terem noção. Esclarecido isso, a gente entra então na discussão sobre o processo de financiarização. Né? Então, como que os marxistas entendem esse processo de financiarização? Vamos entender o que é isso. Bom, para falar de financiarização, antes eu preciso dizer, né, que na teoria vigente, né, o neoliberalismo, esse processo ele não é admitido, não é reconhecido. Né? Na perspectiva neoliberal, os agentes
são os agentes econômicos, né, eles são indivíduos desprovidos de classe social. Né? Quem fala de classe social é Marx. Na ideologia neoliberal são todos indivíduos racionais, né, que procurarão sempre maximizar a sua utilidade e assim cada um buscando o melhor para si, a gente vai ter o melhor com todos. Né? A ideia é essa. Existem esses agentes econômicos, né, que a gente pode entender como sendo as famílias, os consumidores, as empresas, o próprio Estado. Eles se relacionam entre si através dos mercados. Quais mercados? Mercado de bens e serviços, mercado monetário e também o mercado financeiro, né, onde os agentes superavitários eles poderão emprestar para os agentes deficitários. Né? É mais ou menos essa ideia. Na perspectiva neoliberal, então, esse mercado funciona muito bem, obrigado. Né? O mercado ele tem o poder de se autoajustar, né, como uma espécie de mão invisível, que é um conceito lá de Smith, né, que entende que o mercado ele tem realmente essa capacidade de se autoajustar. E o mercado financeiro é também eficiente, capaz de conduzir o equilíbrio das variáveis macroeconômicas. Né? Então, não é admitido o processo de financiarização dessa perspectiva neoliberal, porque, de fato, eles não têm problema. Eles acreditam que a realidade ocorre conforme o modelo que os orienta. Tá? Na perspectiva marxista, então, que é o que realmente nos interessa. Bom, já falei para vocês dessa transformação, né, do dinheiro virando dinheiro, virando belinha, e a relação disso com a acumulação de capital patrimonial, por se tratar de posse de ativos financeiros. Se em algum momento da história, né, a gente entendia riqueza como posse de bem material, tangível, hoje em dia isso se modificou e a gente pode entender riqueza como sendo a reunião, né, de ativos financeiros, a posse desses ativos financeiros. A finança, né, é entendida por alguns marxistas como um próprio agente, né, uma própria classe capitalista, e isso se dá também pela necessidade de denominar, de tentar identificar, né, atores dentro desse processo, então isso também é admitido na visão marxista. E uma coisa importante também para se falar é da queda tendencial da taxa de lucro. Né? Imagine vocês, a gente tem o conceito de mais-valia, né, e se a gente está falando de uma queda, né, de salário, por exemplo, o que a gente pode pensar? Ora, se o salário está diminuindo e a hora de trabalho se mantém constante ou aumenta, qual que é a ideia? Provavelmente o capitalista vai se apropriar de mais tempo e ele vai ter um lucro maior. Né? Mas o que acontece é que a partir da década de 1970 a gente teve uma série de transformações econômicas, políticas, né, a crise do keynesianismo, desregulamentação financeira. Isso tudo deu origem para um novo formato da economia. Né? A gente acabou tendo esse novo formato. E há duas coisas importantes na teoria de uma outra figura importante da economia, que é Keynes, que é o investimento, e a outra são as expectativas em relação à economia. Então, se a gente tem uma transição, né, o dinheiro não está sendo mais direcionado para o processo produtivo, e ele está sendo direcionado para o esfera financeira, e isso, né, é relacionado às expectativas ruins de investimento, né, isso vai transformar toda a estrutura do capitalismo. Né, a gente vai ter um movimento paralelo, né, de capital que não é relacionado à economia real. E, uma vez isso, se a gente não investe, a gente vai ter mais ou menos emprego. A gente vai ter menos emprego, a gente não tem investimento. A gente vai ter menos emprego, menos renda, né, e a economia vai ficar relativamente menos aquecida, menos dinâmica. Tá? Bom, aqui é só para citar, não vale a pena entrar, porque é uma teoria também bastante complexa, mas só para vocês saberem que
A escola da regulação é uma outra corrente teórica, né, que busca também... Que busca também, né, referência em Marx e que tenta explicar isso. Então, admite o regime de acumulação, né, liderado pelas finanças, inclusive o conceito de financiarização. Ele advém dos franceses, né, da escola francesa de regulação, e altera também o significado de riqueza. Como eu falei com vocês, antes a gente entendia como a detenção, né, de bens materiais tangíveis, agora a gente pode entender também como posse de ativos financeiros. Dá uma desligada para esse ponto. Então, uma espécie de resumo que eu trouxe aqui nesse slide, né? A gente tem um conceito de financiarização, então, pela perspectiva marxista, né, como eu comentei, e isso não é admitido pela abordagem neoliberal. Por que isso é problema na perspectiva marxista? Porque não possui necessariamente relação com a economia real e não aponta para outra coisa senão momentos de crise, né? Ou seja, se a economia, se o sistema capitalista, perdão, ele naturalmente tem essas características e a crise está intrínseca a ele, né? Com esse sistema, com a ocorrência desse sistema potencializado de evitar esse processo de financiarização, isso é muito mais possível de acontecer, de uma forma muito mais frequente. Porque também acentua o processo de globalização essencialmente na esfera financeira. Isso também é muito legal, porque a gente teve, não por acaso, né, a partir da década de 1970, uma ascensão do processo de globalização, né? E há uma discussão muito grande em relação a isso, entre os céticos e os globalistas, né? Os céticos vão dizer, né, vão questionar o que é global dentro da globalização. Inclusive, tem um autor muito interessante, que é o François Chesney, que ele vai dizer, olha, a globalização ela existe, né, de uma forma mais intensa na esfera financeira. Então, por causa disso, a gente não pode chamar de globalização. E ele tem um outro nome, né, um outro conceito, que é o de mundialização do capital, né, que se refere exatamente a isso. E, por fim, porque possui caráter parasitário, né, inibe o investimento, e isso é ruim para a economia real, né, e provoca desemprego em massa. Então, essas seriam basicamente as justificativas por que a financiarização é um problema. Esse gráfico, eu gosto muito dele, está no material da Leda Paulani, talvez vocês já tenham lido ou ouvido alguma coisa dela. E ele mostra a ascensão das finanças. A partir de 70, 80, a linha azul é a que representa a ascensão das finanças e a linha vermelha é a economia real. Vejam a discrepância, né, do crescimento de um e de outro. Ou seja, todo aquele movimento ali, né, que continua em crescimento, está muito desproporcional ao que de fato cresce a economia real. Isso é um problema grande. É um problema grande por quê? Né? As características da financiarização observadas na crise de 2008, a gente pode, né, ressaltar as inovações financeiras, ou seja, eu até trouxe um vídeo, não sei se vai dar tempo de passar, talvez não, mas eu posso disponibilizar depois. O que são essas inovações financeiras? Né? É uma caixinha que tem tudo dentro, tudo que ninguém sabe o que é, e tudo de um risco muito grande. Né, que normalmente se coloca nomes mirabolantes, que parecem coisas muito sofisticadas, mas que são dívidas, né, que isso vai ser negociado no sistema financeiro, e foi o que aconteceu em 2008. Né? As pessoas, a crise subprime, né, é uma linha de crédito para quem não tem condição de pagar, que achava que daria conta de pagar,
né, em algum momento os juros aumentaram demasiadamente e eles perceberam que não daria conta de pagar, né? Então ficou um excesso de oferta de imóveis, as pessoas endividadas, e isso gerou o problema que a gente vivenciou em 2008. Bom, e considerando, né, como recorte espaço-temporal o Brasil, né, a partir de 2008 até 2014, por que esse processo de financiarização é tão complicado para a gente, né, particularmente? Esse gráfico que eu mostrei para vocês é a ascensão do processo de financiarização no mundo, né, a nível global. Mas aqui no Brasil a gente tem uma especificidade que o Estado, o processo de financiarização, ele perpassa pelo Estado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o processo de financiarização aqui no Brasil é alimentado pelo nosso Estado. Como isso acontece? É perverso. A gente tem duas formas, eu poderia ressaltar aqui, de capital fictício: as ações e os títulos de dívida, né? Com o processo de globalização, liberalização financeira, o capital financeiro estrangeiro ele teve total mobilidade para ser investido onde desse mais lucro, né? Aqui no Brasil a gente tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né? E a nossa, se considerar, né, todo o recurso, né, financeiro do Brasil em forma de pizza, grande parte, né, eu diria hoje em dia mais que a metade dessa pizza, está comprometida por causa do pagamento de títulos de dívida, né? E quem detém essas dívidas no nosso país? São as grandes instituições, né? Instituições financeiras, enfim. Não somos nós, né, que talvez, porventura, compramos alguma coisa, algum valor, e isso não acontece. Bom, isso, então, é um problema. Como que a gente poderia resolver isso, né? Uma coisa que é consensual entre os economistas, porque se você for fazer pergunta, entrevista para economista, uma resposta que vocês devem escutar sempre é que depende, né? Economista não costuma concordar com outro economista, é uma confusão. Mas tem uma coisa que é consensual, é que a gente precisa repensar, né, a situação financeira, né, das contas públicas do Brasil. E aí o que a gente tem visto, né? Todo mundo está discutindo sobre ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? Você mexer nos tributos ou nos gastos públicos, né? Atualmente a gente tem uma política, né, de corte de gastos, né? E essa limitação, né, das políticas assistencialistas e tudo mais, que a gente tem a ver com isso. Mas ninguém, por exemplo, discute que para restabelecer, né, as contas públicas, a gente poderia fazer uma reforma tributária, né? A gente paga aqui, no nosso sistema, imposto regressivo, né? Ou seja, todos nós, independente da nossa renda, a gente paga os mesmos impostos, né? Eu digo assim, direto, comprando no mercado, e ninguém discute a reforma desse sistema. Então, se vocês forem pensar, quem está pagando, né, em contexto de crise, essa conta? Somos nós, né, os trabalhadores. Então, isso é muito complicado. E o complicador maior aqui, no nosso caso, é que o nosso próprio Estado, né, acaba alimentando esse processo. Então, é uma coisa que precisa ser discutida, né, e discutida de uma forma crítica, de uma perspectiva crítica, que só as teorias que se opõem à teoria vigente vão fornecer instrumento teórico, né, para tal. Acho que é isso. Obrigada, gente. Bom, agora vamos passar a palavra ao professor Cássio para trazer a perspectiva sobre a visão histórica, né, da contribuição do legado de Marx e Engels. Bom, depois da fala dos professores Alisson e Desiane, fica até meio difícil de falar agora, né?
eu começo a perceber que tudo que eu tinha notado antes, a gente deve descartar agora, né? Muita coisa já foi adiantada. Bom, mas a vantagem de falar por último é que a Aline não vai conseguir controlar tanto tempo assim. Ela está sendo rígida, controlando o pessoal por 20, 30 minutos. E eu vou ter mais liberdade de poder desobedecer. Bom, posso? Então, gente, olha só. Eu costumo brincar que muitas vezes esses são momentos para a gente poder debater, trocar ideias, conversar. E aproveitando que o Alisson está aqui, poder repetir aquilo que normalmente a gente faz uma mesa de bar, né, Alisson? Discutir bastante, né? Tomando uma cerveja, um vinho. Não façam isso, crianças, tá? Não façam isso. A discussão filosófica, histórica, econômica é sério. Então, não façam isso. Não saiam das salas de aula para refletir, para analisar numa mesa de bar. Não façam o que eu fiz. O Alisson não fez isso não, né? Deisiane. É a vantagem de campanha, né? Por que a vantagem de campanha? Não tem muito lugar para fazer essas repetições. Brincadeira. Nem é um convite para fazer isso depois também, né? Ah, sim. O problema é a tornozeleira eletrônica. Então... Oi? Opa! Não tem lugar aqui em campanha. Não tem. Gente, então vamos tentar debater. Tentando ser o mais simples possível, o mais introdutório possível, dentro de uma perspectiva de que o marxismo, na prática, ela é uma ciência viva. Uma teoria viva. O que isso significa? Que ela não é parada no tempo. Ela surge num contexto histórico. As suas características principais se dão numa análise de um contexto histórico específico, porém, permite nos oferecer todo um arcabouço teórico que pode ser desenvolvido para análise em outros contextos históricos. A professora Deisiane, ela colocou muito bem, por exemplo, a crise de 2008. Uma crise que, para além da necessidade do próprio capital em se reinventar para continuar o processo de geração e apropriação da mais-valia e da riqueza produzida socialmente, força também as pessoas a refletirem mais profundamente sobre as próprias crises produzidas pelo capital, para refletir sobre as contradições produzidas pelo próprio sistema capitalista. Não é à toa que a gente vê até grandes figuras públicas da área da economia, da sociologia, da filosofia, de cunho liberal, que estão tendo, nesse momento, resgatar alguns conceitos e categorias do marxismo para poder entender o que está acontecendo hoje. Isso é muito claro no campo da economia. A gente vê alguns jornais claramente liberais, jornais de caráter econômico, de análise econômica, que estão recuperando algumas análises feitas por Marx no século XIX para conseguir refletir sobre a crise atual. Então, eu gosto de apontar que muitas vezes do caos pode sair um novo. E lembrando, gente, voltando à questão da ciência viva, da teoria viva, o marxismo dá todos os arcabouços que permitem se reinventar no sentido da interpretação, no sentido de novas análises a partir das suas categorias próprias. Ele não é uma teoria que é presa no seu tempo. É por isso que nós falamos em marxismo e separamos, como a Deisiane colocou, alguns termos de marxista e marxiano. O que seria isso? O marxismo seria aqueles que fazem uma leitura a partir das categorias de Marx, mas novas leituras a partir das perspectivas novas que se dão na problematização da realidade concreta naquela atualidade, ou como arcabouço para análise, por exemplo, no campo da história, de fatos anteriores ou da história enquanto processo. O marxiano, por exemplo, vai analisar não a partir do arcabouço teórico a problematização da vida concreta, mas, por exemplo, vai analisar os textos de Marx. Então, por isso que é importante fazer uma separação entre o marxista, no campo da academia, e o marxiano, no campo da academia. Então, eu acho que
Inclusive, se a gente formar a nossa linha de pesquisa, vamos tentar fazer essa diferenciação e desenvolver tanto o pensamento marxista como o pensamento marxiano nas pesquisas acadêmicas. Bom, então vamos lá. Vamos entrar propriamente dito na chamada historiografia marxista. A gente só vai conseguir entender como vai se desenvolver a historiografia marxista procurando analisar a partir do contexto histórico de Marx. Marx vai desenvolver todo o seu arcabouço teórico, todo o seu referencial teórico, em um contexto completamente diferente do que nós vivemos hoje. O contexto do século XIX, um contexto de desenvolvimento e ascensão do capitalismo, do desenvolvimento da sociedade de classes e do desenvolvimento do modo das forças produtivas, das relações sociais de produção, da forma mais clássica possível. E lembrando muito bem que muito do que Marx aponta, como por exemplo, luta de classes, exploração do trabalho, mais-valia, entre outras coisas, que inclusive é acusado de fomentar a discórdia, de fomentar a tão malfadada luta de classes, etc. e tal, Marx não criou nada disso. Marx não criou a sociedade de classes. Marx não criou o Estado. Marx fez uma nova interpretação sobre elementos que já existiam na vida. Por quê? Porque ele tinha que fazer uma contraposição a outras interpretações sobre a mesma realidade. Lembrando que com a ascensão do capitalismo, do século XVIII para o século XIX, havia uma busca intelectual de interpretação daquele momento. Tanto o iluminismo, quanto as teorias econômicas que vão surgir no século XVIII, no século XIX, vão fazer essa interpretação liberal do desenvolvimento capitalista, do ponto de vista social, político, econômico, etc. E tal. Marx vai fazer essa contraposição. Mas para isso ele vai passar por fases de desenvolvimento. Por exemplo, por isso que a gente tem uma mania muito interessante, alguns até condenam, de separar dois Marx ao longo da sua vida e das suas obras. O jovem Marx, que vai ali desde do seu processo de formação acadêmica, quando ele se formou em filosofia, e o Alisson vai me ajudar aqui apresentando a tese de doutoramento dele. Qual que era mesmo? Que a memória aqui do professor está ruim? Oi? Crítica. Não é sobre Demócrito? Isso. Materialismo. Crítica à filosofia, Demócrito e Epicuro. A cabeça está ruim. Lembrando que, gente, muitos nomes aqui, dá uma conferida no Google, porque a gente acaba confundindo bastante coisa. E dessa fase, nós vamos ver, por exemplo, o Marx hegeliano de esquerda, profundamente influenciado pela filosofia alemã, tendo como principal nome Hegel, o idealista, que vai apresentar um novo instrumento, que não é uma invenção também de Hegel, que a gente já traz anteriormente, mas ele desenvolve, que é a dialética. O Marx vai ter essa influência enquanto idealista, hegeliano de esquerda, mas porém, ao longo do tempo, ele vai romper com essa visão idealista, a partir do contato que ele vai ter com Ludwig Feuerbach. Lembrando que Feuerbach foi um importante filósofo materialista do início do século XIX, conviveu com Hegel, e quem fez uma crítica dura depois com Hegel, aliás, uma coisa interessante, gente, que a gente vai ver ao longo desse todo o período, até hoje, são os discípulos criticando seus mestres, posteriormente. Marx vai também estar nessa. Né? O Feuerbach vai apresentar uma visão materialista. Marx vai entrar em contato com essa filosofia materialista de Feuerbach, vai concordar com ele, vai deixar de ser um hegeliano de esquerda, porém, também vai criticar Feuerbach dessa visão simplista do materialismo, dando origem ao que nós chamamos do método do materialismo histórico dialético, que a gente vai aprofundar mais pra frente. Depois, a gente vai ver um Marx, a partir de então, até mais ou menos 1848, 1850, um Marx filosófico. O Marx que vai fazer uma profunda análise do seu tempo, das contradições do sistema,
a partir de uma perspectiva mais filosófica. Aí daí vai sair obras como, por exemplo, Manuscritos Econômicos Filosóficos, Ideologia Alemã, Miséria da Filosofia. Miséria, inclusive, é uma resposta à filosofia da miséria do Proudhon, né? Proudhon vai ser um grande nome do socialismo utópico francês, que o Marx vai chamar de socialismo utópico francês, né? Base também, parte do anarquismo. Então vai ser um Marx até mais ou menos, essa base vai ser um Marx mais filósofo. Porém, a gente vai perceber que a partir de 1848, quando ele, em parceria com o Friedrich Engels, vai elaborar o Manifesto Comunista, o Manifesto Comunista, que na verdade ele se constitui não como uma obra científica, mas como um panfleto. Aliás, está aqui, engraçado, um panfleto de várias páginas, né? Mas que tinha como objetivo fazer uma análise e apresentar uma análise para a classe trabalhadora sobre a encomenda da Liga dos Justos, que vai se transformar depois na Liga dos Comunistas, mas apresentar de forma clara e direta o que seria essa perspectiva, ou nova perspectiva da sociedade de classes no qual a classe trabalhadora está vivendo e vivendo todas as suas contradições. Então, a partir daí, a gente vai perceber um Marx histórico, ou historiador. Porque a partir do Manifesto Comunista, lógico, isso em outras obras, mas nessa obra Marx e Engels vão precisar fazer uma recuperação histórica da sociedade, da humanidade como um todo, para entender por que se chegou àquele momento. Depois a gente vai ver, a partir de então, um Marx mais historiador, que vai produzir não só o Manifesto Comunista junto com Engels, mas eu acho uma excelente obra. Eu acho que todo aluno de história tem que ler, mesmo que seja para criticá-lo, mas que expõe um método de historiador, que é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Acho que é importantíssimo. Ele vai analisar o tempo presente dele sobre uma perspectiva histórica. Sobre toda a situação que estava ocorrendo na França naquele período, entre 1848 e 1852, 1854, que representou o fim da Segunda República Francesa e a ascensão do pequeno polegar, que ele chamava, né, Luiz Bonaparte, que tornou-se presidente e posteriormente imperador da França, né? Oi? Está muito alto? Eu me empolgo, viu, gente? Desculpa. E depois, algumas obras mais avançando no tempo, análise, luta de classes na França, a luta de classes na Alemanha, e um outro excelente livro, que na verdade, Marx retoma essa análise do tempo presente sob uma perspectiva histórica, que é Guerra Civil na França, publicado em 1871 e 1872, tentando interpretar os acontecimentos que levaram ao fim do Segundo Império Francês, a ascensão da Terceira República e a derrota francesa para os prussianos, que vai dar origem ao Império Alemão, e o que foi a Comuna de Paris, a interpretação sobre a Comuna de Paris, que foi a primeira tentativa, a primeira experiência de construção de um poder operário, que durou menos de 2 meses, no caso. E depois disso, entre essa fase final, ali da década de 60 do século XIX, até o fim da sua vida, ele se dedicou a uma análise sobre uma perspectiva econômica. Mas, se a gente for analisar mais profundamente, ele vai casar tanto a análise filosófica, histórica e econômica, tudo naquilo que nós chamamos de categoria da totalidade. Lógico que em determinados momentos ele vai dar ênfase a uma visão ou outra, mas ele vai buscar interpretar sobre essa perspectiva que é impossível analisar historicamente uma determinada situação sem levar em consideração os aspectos econômicos, os aspectos sociais, culturais, políticos, etc. Então ele usa todo esse arcabouço de forma mais completa. Por exemplo, uma grande obra do ponto de vista econômico, que é o Capital,
uma obra monumental. Inclusive o Alisson tem a coleção completa da Boitempo, e toda vez que eu vou lá na casa dele por isso, hoje da minha arte, assim, eu tento distrair. Olha para lá, Alisson, para poder pegar. Isso acontece entre professores, viu, gente? Bom, que é uma obra que busca a interpretação econômica, mas ele faz vários resgates filosóficos e históricos para poder entender mais isso. Bom, avançando, gente. Em relação ao método, quanto tempo tem? Sobre o método. Quais são os métodos que a teoria marxista ou a historiografia marxista usa para fazer toda a sua análise histórica? Primeira coisa, acho que é importantíssimo para a gente entender esse método. É observar ou olhar a história enquanto um processo histórico. Parece comum hoje, parece senso comum olhar a história enquanto processo. Porém, no século XIX, do ponto de vista historiográfico, ele vai, na verdade, contrapor uma ideia dominante de que a história é nada mais nada menos que um acumulado de fatos. E, principalmente, que esses fatos são feitos pelos grandes heróis, pelos grandes homens. Marx vai contrapor essa visão apresentando que, para a gente interpretar a humanidade ao longo da história, é necessário entender enquanto um processo. Um processo que não tem começo, meio e que é necessário fazer uma contextualização desse processo, inclusive para compreender determinados fatos e acontecimentos. Mesmo que a gente queira estudar, por exemplo, o que levou os trabalhadores franceses parisienses a tomarem o poder em março de 1871, é necessário compreender todo o contexto histórico que vem desde da Revolução Francesa de 1789 e compreender os efeitos posteriores, que no caso, se ele tivesse vivo, iria se alongar até mais ou menos a Revolução Russa de 1917. Então, ele procura entender todas as nuances desse processo histórico. Então, repetindo aqui, não observar a história a partir de fatos isolados. Não observar a história como se a gente pegasse a história e tirasse uma foto. Apesar de a gente gostar muito de foto, né? A gente não parar a olhar como uma foto. Inclusive, quando a gente tira uma foto, ou seja, a gente se prende ao momento histórico, a gente não consegue compreender na sua totalidade. Isso faz lembrar, gente, uma categoria muito importante da teoria marxista, é a categoria da totalidade. O que significa a categoria da totalidade? Inclusive é uma crítica que os historiadores marxistas fazem muito, principalmente os mais ortodoxos, fazem muito as novas vertentes e as novas teorias, as novas historiografias que vêm surgindo posteriormente, principalmente na segunda metade do século XIX. A ideia de que é necessário estudar a história de forma fragmentada, a partir do microcosmos, ou seja, análise específica, por exemplo. Principalmente quando a gente vai fazer a história social, a história cultural, fazer análise, por exemplo, a história da mulher, a história da música, a história da periferia, que são temas importantes, mas onde é que os marxistas fazem a crítica? Não dá para entender de fato esse microcosmos se a gente não analisar como um todo dentro da sociedade e que, no nosso tempo histórico, é a sociedade moderna capitalista. Nós não podemos entender a problemática da mulher se a gente não relacionar com a problemática da sociedade de classes. Nós não podemos entender a problemática do negro, a problemática da periferia, a problemática cultural, a problemática política, se a gente não fazer uma relação como um todo que acontece lá. Que acontece como um todo. Então, por isso que a gente até brinca, né, que o historiador marxista, ele gosta de dar aquelas voltas, né? Quando um professor pergunta: ô professor, por que aconteceu isso aqui especificamente? Aí o professor vai dar aquela volta gigantesca, que vai levar 40 minutos e que muita gente vai sair da sala porque fala, não está respondendo, para a gente conseguir chegar ao ponto. Vocês já encontraram um professor assim? Dessa volta gigantesca para poder... Viu, Alisson?
Você gosta de dar voltas? Só em torno da mesa, né? Bom, então... Como? Por quê? Piada ruim, síndrome de Praça é Nossa. Bom, outra análise importante. O método, vamos adentrar a questão do materialismo histórico dialético. Bom, a gente precisa entender que para desenvolver o materialismo histórico dialético, Marx teve que beber de várias fontes. Gente, olha só. É uma máxima que a gente tem na academia. A gente não inventa nada. A gente reinterpreta, recicla muita coisa. Marx vai beber, eu acho, de 3 pontos importantes. Primeiro, a filosofia alemã, sob forte influência hegeliana. Segundo, do socialismo francês, do pensamento socialista francês. Lembrando, contextualizar a França de um processo revolucionário, que não é apenas um processo revolucionário que vai de 1789 a 1799, mas é um processo que se estende de 1789 a 1871. Isso vai permitir o desenvolvimento de um pensamento socialista. Não é o conceito de socialismo que Marx vai depois construir, mas o que ele vai chamar de socialismo utópico, que apesar de crítica, ele vai beber muito nessa fonte, e da economia inglesa, da análise da teoria econômica inglesa. Smith, Ricardo, entre mais. E por causa disso, ele, por exemplo, sobre o materialismo histórico dialético, sobre a perspectiva da história, ele vai beber do materialismo, aquilo que os nossos companheiros aqui já disseram muito bem. O materialismo vai definir o quê? Que, na verdade, é a realidade concreta e material que vai definir as outras esferas no qual a humanidade se organiza. A esfera política, a esfera social, cultural, ideológica. Por que isso? Por que essa dicotomia e vamos colocar a realidade material concreta como uma infraestrutura que vai dar base ao desenvolvimento de todas as outras? Porque vai ser nas relações humanas, nas relações sociais de produção, no qual os seres humanos vão buscar intervir, atuar, para buscar a sua sobrevivência. E quando nós dizemos não é a sobrevivência ideológica, mas a sobrevivência material, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam beber, e fazer outras coisas também, mas para fazer tudo isso, precisa garantir a base material para isso. E na forma de se organizar, e eu insisto aqui em falar nas relações sociais de produção, é que vão determinar em última instância como essas mesmas pessoas vão se organizar do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ideológico. Por isso que é uma provocação, lembra? Só que a gente fazia muita provocação, você queria bater em mim? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É a realidade que determina a consciência ou é a consciência que determina a realidade? Aí a gente lembra que a gente fazia esses debates e o Alisson me acusava, você é muito simplista, não é assim? Como é que você falava, Alisson? Você era um materialista. Você era um... Oi. Você era um materialista mecanicista e não dialético. Olha só, já me acusava de mecanicista. Você ainda me acusa? Mecanicista? Você mudou bem depois que a gente se conheceu, pudemos conversar mais. Olha. Bom, por que vai fazer isso? Olha, com esse elemento a gente vai compreender alguns períodos históricos. Por exemplo, a organização, o surgimento e a organização de um poder político. Como, por exemplo, o Estado, o poder político institucionalizado. Marx vai apontar, por exemplo, primeiramente no Manifesto Comunista, que cada período histórico da humanidade vai se desenvolver os instrumentos políticos, entre eles o Estado, a partir da realidade material e concreta. Por exemplo, vamos analisar a Roma Antiga. Que tipo de Estado vai surgir na Roma Antiga? E se esse Estado vai surgir simples e espontaneamente da cabeça dos dirigentes políticos ou daqueles que se destacam nas decisões? Ou esse modelo de Estado vai surgir a partir de uma realidade concreta, configurada no modo de produção da Roma Antiga,
E da sociedade romana? Uma sociedade de classes divididas em patrícios, plebeus e escravos. 5 minutos. Então, como é que a gente vai perceber isso? Vai surgir primeiro o Estado romano, ou vai surgir primeiro a sociedade romana, o seu modo de produção? Como que um vai determinar o outro? É nessa análise sobre o Estado que Marx, por exemplo, vai soltar aquela famosa frase que o Estado é nada mais, nada menos que o comitê central da classe dominante. Ou seja, a forma encontrada da classe dominante, configurada a partir da realidade econômica, que vai configurar a sociedade, vai assumir o controle social e econômico da sociedade, vai se organizar estruturalmente no poder, o Estado. E em cada época histórica, retomando lá o primeiro capítulo do Manifesto Comunista, em cada época histórica, vai se configurar um Estado diferente a partir da realidade econômica e social daquele período histórico. Isso é muito importante para a gente analisar. A dialética. Marx, dentro da perspectiva histórica, e em outras perspectivas também, mas dentro da perspectiva histórica, ele vai dar muita atenção à categoria da contradição. Ou seja, que os mais diferentes modos de produção, entre eles, não apenas eles, mas entre eles, o capitalismo, desenvolvido a partir do século XVI, século XVII até hoje, apresenta as contradições. E que são essas contradições que vão fazer o motor da história girar. É do choque dessas contradições que vai se desenvolver, inclusive, a própria humanidade. Que a humanidade já não segue uma linha cartesiana, de um fato atrás do outro, que vai levando ao desenvolvimento da humanidade, ou como os liberais gostam, né, o progresso da humanidade. Marx vai apontar a contradição, ou seja, o choque das contradições das mais diferentes formas que vai levar ao desenvolvimento da humanidade. Como, por exemplo, a luta de classes, que é uma outra categoria importante para a gente compreender a historiografia marxista. Ou seja, vai ser o choque das diferentes classes sociais, dos conflitos dessas classes sociais, conflitos ora velados, mas ora explícitos, que vão levar ao desenvolvimento da humanidade em determinado período histórico. A luta dos escravos romanos contra a dominação dos patrícios. Apesar que não era uma luta plenamente consciente, uma luta, por exemplo, contra a escravidão, uma luta pela libertação, a abolição da escravidão. Não era isso. Mas evidenciava esses conflitos. Os conflitos políticos entre os plebeus e os patrícios, que levou ao desenvolvimento das formas políticas e das representações políticas que se deram durante a República Romana. Os conflitos que envolviam, por exemplo, as diferentes classes sociais que se desenvolveram na França por volta da primeira metade do século XIX, que vai levar aos conflitos políticos, que vai levar à queda da Segunda República e a ascensão de Luís Bonaparte ao poder. Então, ele vai analisar a partir do choque dessas contradições. As contradições não se dão apenas na luta de classes, vão se dar das mais diferentes formas. Por isso, e o foco principal do historiador marxista é as contradições. Além disso, gente, eu procuro que eu vou tentar ser rápido agora. A categoria trabalho, os nossos companheiros colocaram muito bem. O trabalho é uma característica ontológica do ser humano. Então não pode se desvincular a humanidade do trabalho. E a historiografia marxista vai apontar a classe social como sujeito histórico, diferente de outras interpretações, desde o iluminismo até algumas análises historiográficas modernas, que vai evidenciar o indivíduo, como foi colocado aqui, o indivíduo como o principal sujeito histórico. Na verdade, para Marx e para os marxistas, não é o indivíduo, mas é a classe social. Por isso que, na perspectiva marxista, você não vai fazer análise... Você pode até fazer análise do indivíduo, do papel do indivíduo na história, mas sobre uma perspectiva da classe social. Por isso que Marx vai teimar... Marx não, os marxistas vão teimar sempre apontar as classes sociais, das mais diferentes épocas históricas, dos mais diferentes períodos históricos.
burguesia, proletariado na nossa moderna sociedade capitalista, patrícios e plebeus, nobres e servos, senhores e escravos. Então, sempre fazer essa análise, observando sempre a classe social como o sujeito histórico, o sujeito social que atua nas transformações da história. Como a burguesia foi o grande sujeito histórico de transformação, com um caráter extremamente revolucionário e progressista, até o século XVIII, século XIX, Marx vai interpretar na sociedade moderna capitalista o proletariado, traduzindo a classe trabalhadora, ou, como alguns historiadores apontam, ou alguns sociólogos apontam, né? Aqueles que vivem do seu trabalho, é que assumem um papel histórico da transformação. Alguns apontam, né, que é um papel messiânico. Não é um papel messiânico. Se a gente analisar as estruturas econômicas, sociais e políticas da nossa realidade concreta, a gente vai ver que é na atuação das classes sociais e no conflito das classes sociais é que vai gerar a transformação. Enquanto que, na atualidade, a burguesia, que outrora tinha um papel revolucionário de transformação e que levou ao fim do absolutismo e edificação da nova sociedade moderna, do Estado liberal burguês moderno, etc. e tal, cabe hoje essa transformação ao proletariado, à classe trabalhadora. A burguesia deixa de ter um papel revolucionário para ter um papel de mantenedor do atual sistema. E cabe à classe trabalhadora essa transformação. Porém, a gente vai ver como se faz isso e sobre quais condições que vai fazer isso a partir de uma da análise da consciência de classe, da atuação consciente, inconsciente, etc. e tal. Tentar ser o mais rápido possível. Bom, a caneta já foi embora. A teoria marxista, por exemplo, vai propor uma nova forma de periodização. Eu acho que é muito interessante fazer essa análise também. Dentro da historiografia, dentro da tradição historiográfica, a gente tem uma mania, né, um senso comum de dividir a história da humanidade em quais períodos? Vamos lá. Lição de casa. Quais períodos, gente? Antiguidade, medieval, moderna, contemporâneo. Olha só os alunos bons, né? Animação, né? Bom, para Marx e os marxistas do campo da história, eles propõem algo diferente. Nós não podemos fazer a periodização da história a partir de fatos. Por exemplo, a gente costuma dividir a antiguidade da Idade Média por causa da queda do Império Romano no Ocidente em 476. Nós dividimos a Idade Média da Idade Moderna a partir... Aí já entra bem em contradição. Queda de Constantinopla, queda de Granada, descoberta a entrada do continente americano no contexto global, a invenção da imprensa, Lutero, alguns apontam a reforma de Lutero como um elemento que divide a Idade Média da moderna. E também coloca a Revolução Francesa de 1789 como uma divisão da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A teoria marxista propõe outra forma de periodização. Fazer essa periodização, ou seja, dividir o tempo histórico a partir dos modos de produção, levando em consideração que é a realidade concreta, ou seja, a forma como a humanidade se organiza para garantir a sua sobrevivência. Então, eu já me perdi, desculpa. Se anima. Então, vai procurar a partir do modo de produção que existe naquele momento. Por isso que ele vai, por exemplo, criar os conceitos de modo de produção primitivo, o modo de produção asiático. Lembra tudo que fez a história antiga comigo, né? Analisamos profundamente o modo de produção asiático, né? O modo de produção escravista, característica do mundo grego, do mundo romano. O modo de produção feudal, característica da Idade Média da civilização ocidental. E o modo de produção capitalista. Ou seja, inclusive com uma periodização completamente diferente do que normalmente nós ensinamos em sala de aula. Então, eu trouxe aqui, tem muito mais elementos, mas eu procurei fazer algumas generalizações em torno da historiografia marxista. E para terminar, gente, que já passou do meu tempo, já deu 30 minutos.
apontar alguns historiadores marxistas que é importante para a gente fazer uma leitura. Seja para concordar, seja para refutar. Eu não vou citar todos, é impossível citar todos, então a gente acaba citando aqueles que mais nos atraem, né? Nós temos um conjunto de professores aqui muito bons, principalmente no curso de História, que podem apontar inclusive outros autores, né? Mas eu gosto de destacar, por exemplo, a escola da História Social Inglesa, por exemplo. São 3 nomes, eu acho, importantíssimos. Eric Hobsbawm, Perry Anderson e Edward Thompson. Eu acho que são fenomenais. Não podemos esquecer também da Escola dos Análises, que apesar de um determinado momento, alguns que se reivindicam como Escola dos Análises fazem uma crítica à teoria marxista, a origem da Escola dos Análises vai ser a partir da interpretação marxista. Eu acho que é muito importante também. Mas eu sou um fã intransigente dos historiadores ingleses, do Thompson, do Perry Anderson, do Eric Hobsbawm. Desses 3, eu acho que só o Perry Anderson está vivo, né? Bem velhinho, né? Bem velhinho. Então. Bom, no caso da historiografia marxista brasileira, a gente tem alguns nomes de destaque, inclusive viraram personagens históricos. Acho que o primeiro que a gente tem que destacar aqui é o Caio Prado Júnior, um importante historiador brasileiro, marxista, que inclusive vai ter fases também, né? Ele repete um pouco a vida do Marx. Vai ter a fase do jovem Caio Prado Júnior, que vai fazer uma análise bem ortodoxa, mesmo, bem do marxismo mecanicista, do passado feudal do Brasil, até um Caio Prado mais maduro, que vai refutar muito o que escreveu no passado e vai fazer novas interpretações do passado colonial do Brasil. Um outro que eu gosto de citar muito, o Jacó Gorender, que morreu acho que em 2011, 2012, que não é historiador de formação, ele é um historiador autodidata que contribuiu enormemente para a historiografia marxista brasileira, com uma obra fenomenal sobre o escravismo colonial. Inclusive vai analisar o modo de produção, ele vai criar um novo conceito de modo de produção, que é o escravismo colonial, para entender a realidade brasileira do período colonial. Acho que é importante relembrar isso. O Nelson Werneck Sodré, acho que ele se destaca porque, além de ser um historiador marxista, e pelo fato de ser um historiador marxista, ele também era militar. Olha só que interessante. Parece, inclusive, contraditório nos dias de hoje, mas ele é um militar, chegou a general, quando ele alcançou a reserva. Quando ele pediu para ir para a reserva, ele chegou a general. Ele fez parte da academia militar, foi professor da Escola Superior de Guerra. Depois que ele deu baixa, ele foi para a reserva, participou do ISEB, do conjunto de intelectuais que atuavam junto aos governos de JK e do governo Jango. Então, o Nelson Werneck Sodré é importante a gente lembrar. Por exemplo, ele tem uma obra muito interessante chamada História Militar do Brasil. Só que, ao invés de ele falar da história das Forças Armadas a partir dos grandes feitos, das batalhas, dos generais, ele faz uma análise social da composição das Forças Armadas brasileiras, principalmente do Exército Brasileiro e da Marinha, da Antiga Armada, desde o período colonial até o século XX. Olha só que interessante. Sobre uma perspectiva marxista. Outro nome importante, o Ciro Flammarion. É importante a gente fazer uma leitura interessante sobre o Ciro Flammarion. Trago aqui, infelizmente ele morreu o ano passado, o Edgar Dedecker, professor da Unicamp, que escreveu uma obra fundamental, assim, que inclusive contrapõe o Boris Fausto, que é um historiador liberal. A gente tem que debater muito isso no sexto período. O Edgar Dedecker ele faz uma nova interpretação sobre a República Velha e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Infelizmente o Edgar Dedecker faleceu no final do ano passado. No ano passado, o Júlio José Chavenato, o Chavenato que, inclusive, hoje muita gente refuta o Chavenato, mas é uma leitura interessante, é um importante historiador marxista, principalmente na década de 70. E nós temos os atuais. São tantos que acho que seria até errado citar um para não deixar o outro de lado. E pegando uma perspectiva da educação, da pedagogia, aproveitando os nossos colegas do curso de pedagogia aqui,
A influência marxista também é muito grande para interpretar a problemática da escola, do ensino, da educação sobre as mais diferentes esferas, seja da relação alunos-professores, seja das políticas públicas, seja da questão da gestão, seja do papel do Estado na educação. Então, só no Brasil vamos destacar nomes importantes que vão beber da fonte marxista para fazer a interpretação da problemática da educação no Brasil. Os mais famosos, por exemplo, Demerval Saviani. Inclusive, tem alguém da pedagogia ainda aqui? Tem. A pedagogia aí. Que no ano passado, inclusive, fez a leitura importante de Demerval Saviani. Galdês Frigoto, que faz uma análise da realidade econômica e produtivista da escola brasileira. O Miguel Arroio, que nós tivemos a oportunidade de estar presente aqui no primeiro semestre, durante a Semana da Pedagogia, entre outros. Falam muito de Paulo Freire, e chamam ele de Paulo Freire de doutrinador, comunista, marxista, etc. E tal. O teórico do PT, apesar que toda a contribuição teórica de Paulo Freire é bem anterior ao surgimento do PT. Mas, na verdade, por exemplo, Paulo Freire não é marxista. Mas ele vai beber de alguns elementos para desenvolver a sua própria teoria do conhecimento. Inclusive, em muitos pontos, ele vai contradizer a interpretação marxista. Bom, mas isso aqui é só uma sugestão. Perguntem para os seus professores se eles vão apresentar outros autores que contribuíram e que contribuem para o desenvolvimento da historiografia marxista no Brasil. Ok, gente? Muito obrigado. Desculpa o tempo.